no começo do casamento, nós éramos muito pobres e vivíamos num cômodo no segundo andar e não havia uma cozinha. Então, a minha esposa fazia comida no fogareiro do primeiro andar e eu ficava muito chateado. Eu disse para minha esposa: querida, aguenta um pouco. Na próxima casa que formos, iremos para uma casa que tenha uma cozinha. E nesse momento, a minha esposa olhou para mim e disse: querido, por acaso nós viemos para cá para viver bem? Não, né? Nós estamos vivendo para Jesus e só por isso estou feliz. E agradeço por termos alimento para comer. E eu pensei: nossa, como a minha esposa é uma boa pessoa. E vi nela novos lados que não podem ser encontrados em mim. Não tem problema se a casa não for boa, se a comida não for boa. Mas eu penso que a família tem que ser boa, porque por mais que todas as coisas sejam boas, se a família for ruim, essas pessoas vão ser infelizes. Por nós termos tido uma vida ocupada, não tivemos muita oportunidade de nos encontrar, mas mesmo que a gente não converse muito, só pelos olhares podemos sentir que estamos conectados. E tenho gratidão quando vejo a minha esposa. Mesmo que ela não saiba fazer, ela sempre quer me ajudar. Em muitos momentos da nossa vida tivemos dificuldades e problemas. Deus nunca nos ignorou. E quando nós tivemos nosso segundo filho, não tínhamos nem 10 centavos. Estávamos com uma visita e a minha esposa começou a sentir contração. Não tínhamos nem dinheiro para táxi e eu não sabia nem o que fazer. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu sempre que tive dificuldades, orei em Deus. Então pensei na igreja, no diácono, porque minha esposa estava sentindo dor e só com uma ligação a igreja resolveria o problema. Mas eu queria depender só de Deus. Não tinha o coração de depender do homem. Só que estava angustiado. E às 7 da manhã, uma jovem senhora, não fazia uma semana que ela frequentava a nossa igreja, tinha vindo conversar com a minha esposa sobre alguma coisa. Mas quando ela abriu a porta e quando viu a minha esposa tendo as contrações, contou que ela era parteira da parte da obstetria do Hospital Ilchin de Busan e que tinha licença para realizar partos. Então ela saiu correndo e trouxe uma bolsinha da sua casa. E 1 hora depois, meu filho nasceu. Como eu não tinha nada na cozinha, ela saiu para comprar arroz, carne, algas, porque na Coreia, sempre que alguém dá à luz, se come a alga. E ela comprou a alga e somente às 10 da manhã comemos o café da manhã. Quando a filha do pastor, a irmã Unsuk Park, nasceu, a missionária teve que ir para Seul de trem. Por isso, eu tive que cuidar da casa do pastor. E eu vi que eles realmente não tinham comida. O que ficou mais guardado no meu coração sobre Pastor Park é que ele orava pela fé diante de Deus. A missionária, quando vinha uma visita e ela mandava embora sem dar comida, ela ficava muito triste. Então, no começo foi um pouquinho difícil. Eu dei à luz ao meu filho quando a minha filha tinha somente 4 anos. Então, por isso,
tive que deixá-la na casa de um conhecido nosso. E quando a minha filha chegou nessa casa, ela pensou: nossa, o arroz dessa casa tem a cor tão branquinha e parece gostoso. Seria tão bom se eu pudesse levar para minha mãe. Ela era tão pequena, mas teve essa mentalidade. Ela começou a juntar esse arroz de pouquinho em pouquinho, mas depois, aquele arroz que ela havia juntado começou a apodrecer. E as pessoas daquela casa perguntaram: por que você está colocando o arroz aqui? Ah, eu guardei, porque se a minha mãe comer, ela terá mais leite para o bebê. E quando eles escutaram isso, ficaram assustados. O pastor é tão espiritual e tão bom. Mas por que será que a sua filha está fazendo isso? E aquele casal trouxe a minha filha para casa e também nos deram um saco de arroz. E a minha filha me falou: mãe, eu não fiz isso escondido. Eu guardei o arroz que aquela senhora havia me dado. Ela me abraçou e começou a chorar. Então, desde pequena, eles pensavam: nós temos que viver assim. Eu tenho que orar para Deus. Como seu pai estava orando todos os dias, eles pensavam: foi Deus que nos alimentou. Então, agora que eu recebi essa pergunta, saíram lágrimas. Eu aprendi na Bíblia que quando o ser humano vive somente em abundância, facilmente o coração se eleva. E isso é um problema. Por isso, criando meus filhos, os ensinei muito sobre a ter autocontrole. E isso fez deles capazes de superar muitas dificuldades. E foi muito bom ver a postura deles de querer me seguir. Hoje, fazem trabalhos preciosos e são utilizados por Deus. Lá na igreja, quando o pai deles pede para fazer algo, desde as coisas mais simples até as mais difíceis, eles são os primeiros que fazem. Não sei se vocês vão acreditar, mas a minha neta, ela recebeu o prêmio assinado pelo presidente Trump. E ela disse assim: o meu pai sempre faz tudo o que o vovô pede. E eu só pude receber esse prêmio porque fiz tudo o que o meu pai me disse para fazer. Foram poucas palavras, mas escutando isso dela, senti que aquilo era fruto da oração do avô e do coração dele. Mesmo meu filho vivendo nos Estados Unidos, isso não significa que ele tenha muito dinheiro, mas ele sempre está rodeado de jovens e orando para Deus. Olá, sou Yongu Park, filho do pastor Okso Park. Agora eu estou ministrando à igreja Boa Notícia de Nova York. E também eu sou presidente do CLF Servindo o Senhor. Quando era criança, o meu pai não ficava muito em casa. A maior parte do ano, ele ficava fora, pregando a palavra, conduzindo as conferências bíblicas. E assim, quando chegava a segunda-feira de manhã, antes de eu acordar, ele junto com a minha mãe saía para pregar a palavra de Deus. E no sábado, depois que eu voltava da escola para casa, era um momento que eu encontrava com ele. E no domingo a gente ficava junto. E segunda-feira novamente ele saía para pregar a palavra de Deus. Então eu não tive muitos momentos junto com ele. Uma vez o meu pai me procurou e me disse assim: ei, você tem 2 pais. Primeiro é Deus e o segundo sou eu. Por mais que eu pense, eu não posso cuidar de você melhor do que Deus. Então, eu decidi depositar a sua vida nas mãos de Deus. A partir desse momento, Deus é o seu pai. Eu pude ver Deus abençoando a minha família, a minha vida e o meu ministério. Meu pai não somente ele pregava a Bíblia, ele, através da Bíblia, ele transmitia o coração de Deus. E quando eu segui os passos do meu pai e vi que Deus, da mesma forma, trabalhou na minha vida como foi na dele, eu creio que muitas pessoas vão ver o documentário. Eu espero que através desse documentário, vocês não somente conheçam
a vida do meu pai, mas também possam conhecer o coração de Deus que conduziu a vida dele. E assim eu espero que todos vocês possam depositar tudo nas mãos de Deus e possam ter uma vida feliz e uma vida abençoada. A nossa filha, para não nos dar preocupações, ao ingressar na universidade, ela entrou como a melhor aluna do colégio. Nós éramos pobres, então não podíamos pagar os seus estudos, e se formou com as melhores notas na universidade. Assim, não foi preciso pagar a sua mensalidade até a sua formatura. A minha filha cursava letras em inglês, porém na igreja a gente precisava de alguém que tocasse piano. E como ela tinha começado a tocar piano, então ela teve que tocar desde a época do colegial. E precisava tocar em todos os lugares onde o seu pai pregava. Se o seu pai fosse realizar uma conferência bíblica, ela precisava estar presente para tocar. E precisava até mesmo faltar nas aulas, porque ia viajar e tocar durante uma semana naquele local. Daí em diante, a minha filha aperfeiçoou seus estudos em tocar piano. Foi estudar nos Estados Unidos e posteriormente na Rússia. E chegando lá, encontrou com um dos melhores professores de música. Ele era reconhecido mundialmente. Com as aulas, ingressou em uma universidade na Rússia, fez a pós-graduação e também se formou com as melhores notas. E recebeu seu diploma de doutorado, e ele também foi publicado nos jornais da Rússia. Eles disseram que a minha filha, depois do Tchaikovsky, era a segunda pessoa com esse dom genial. E atualmente ela se tornou a melhor maestrina, reconhecida mundialmente, e também fez do Coral Gracias o melhor coral do mundo. Eu sou a Ansu Park, a filha mais velha do pastor Oksu Park. Quando eu tinha 13 anos, um ácido sulfúrico caiu na minha cabeça no laboratório de ciências. E por causa desse acidente, o diretor da minha escola encontrou com o meu pai. E o diretor disse que, por ser culpa da escola, indenizaria todas as coisas. Mas o meu pai disse, de tantos alunos da escola, por que isso aconteceu justo com a minha filha? E nisso havia a vontade de Deus. Então ele disse que não receberia nada da escola, e sim de Deus. Depois desse acontecimento, eu passei por uma cirurgia. E assim descobri que eu não tinha a fé necessária para poder estar diante de Deus. E nesse momento, o meu pai pregou para mim sobre a fé. O meu pai, perante qualquer problema que encontrasse, não dependia dos homens e não calculava a sua situação. O meu pai sempre buscava respostas em Deus e quando sentia que foi da permissão de Deus, independente do que fosse, acreditava ser uma bênção. Mesmo que fosse uma dificuldade, ele não fugia e nem retornava. Ele aceitava do jeito que era. Quando era pequena, a minha casa era pobre e a igreja também era pequena e vivíamos em dificuldades. Naquela época, eu pensava que o meu pai poderia ter resolvido os seus problemas de outras maneiras. Não entendia as suas escolhas. Mas se eu penso no passado, posso descobrir o coração do meu pai. Não importa o que ele encontre, ele pensa, por que será que Deus fez assim? Das mãos de Deus ele recebia esse problema e procurava o coração e a vontade de Deus. E lembro claramente como ele depositava nas mãos de Deus. Agora, o meu pai é muito ocupado. Ele viaja pelo mundo inteiro sem descansar, e a igreja cresceu ao ponto de enviar missionários pelo mundo inteiro. Ele publicou muitos livros, prega em emissoras e encontra com vários presidentes. Mas o seu coração até hoje não mudou. Sempre reconhece a Deus.
E o meu pai sempre recebe bênção, pois sempre confia e depende da palavra de Deus. Uma das coisas que eu considero ser importante com o pastor é formar discípulos, para que depois que eu morra, possam continuar a pregar o Evangelho. E com esse desejo, me dediquei em formar discípulos. Tenho muitos discípulos bons hoje, mas ver o meu filho me seguindo é muito gratificante. Quando enviei meu filho para os Estados Unidos, eu disse para ele: sei que isso não é provável, mas mesmo que te ofereçam cargo de ministro do país, não aceite. Sei que é improvável que aconteça, mas se te oferecerem um cargo de reitor, não aceite. Viva pregando o Evangelho. É muito precioso e agradável ver meu filho vivendo somente para o Evangelho. Sinceramente, desde que ele nasceu, eu nunca fui de ficar elogiando, mas meu filho nunca disse não para mim. Mesmo com dificuldades, se esforçava para fazer o que eu pedia. E acho que isso fez dele o discípulo que mais sabe do meu coração. Hoje, ele também é pastor. Tem muitos pontos fracos e coisas que ainda não sabe fazer muito bem. Mas é muito bonito e precioso ver trabalhando de todo o coração. E no caso do meu filho, ele entrou na universidade. Mesmo não tendo dinheiro naquela época, Deus permitiu com que ele frequentasse um bom colégio de ensino médio. Mas quando ele estava no 2º ano do ensino médio, a igreja pediu para que o meu filho estudasse no exterior, porque precisavam de intérprete de inglês. Então, enviamos ele para se especializar na tradução do inglês. Mas meu filho, durante o seu ginásio e o colegial, morava na cidade de Seul, enquanto nós na cidade de Daegu, e ele não gostava de viver separado da família. Então ele falou: por que sempre eu tenho que viver separado de vocês? Ele sempre tinha muitas saudades. E também quando estávamos enviando ele para os Estados Unidos, ele chorava sem parar. Quando íamos lá algumas vezes, no momento da despedida, ele chorava, segurando o poste do aeroporto. Mesmo repreendendo ele, por ser um adulto já crescido, ele não conseguia parar de chorar. Ele não conseguia parar de chorar. E assim, ele acabou ingressando na universidade. No 1º ano do ensino médio, ele me dizia que o inglês dele não entrava na sua cabeça. Por isso, por mais que ele não tivesse acreditado que Deus atenderia às suas orações, ele acabou decidindo orar a partir daquele momento. Por isso, ele acabou subindo no topo do colégio Walt Whitman e ele me disse que tinha orado. Já que seu pai, sua mãe não estavam com ele, ele desabafou, dizendo que estava muito difícil, mas sentiu algo estranho, alguns barulhos de cochicho. Por isso acabou terminando a oração. E depois de enxugar as lágrimas, quando ele levantou o seu rosto, a professora conselheira e a professora de inglês vieram até ele. Muitos alunos haviam se amontoado e estavam dizendo: parece que é oriental, quer se suicidar. Os professores ficaram muito assustados e quando as professoras perguntaram: o que você está fazendo aqui? O meu filho respondeu: eu estava orando. Eu não consigo pronunciar inglês, não consigo ouvir. Por isso pedi a Deus que me permitisse uma língua flexível para pronunciar bem o idioma inglês e que me permitisse bons ouvidos para entender as pronúncias. Daí as professoras perguntaram para o meu filho: assim então, Deus vai te atender? Então Deus vai atender a sua oração? Elas deram risada. Daí o meu filho respondeu:
Eu acredito que Deus vai atender. Ela disse para o meu filho, não é assim que Deus vai te conceder a capacidade. Você tem que aprender. E a partir desse dia, todos os dias, a professora conselheira dava 1 hora de aula de inglês para o meu filho, sem receber um tostão. E ainda pediu para a professora de inglês que lhe desse 1 hora de aula todos os dias. As 2 professoras eram mulheres e elas ensinavam meu filho de um modo que não podiam parar de ensinar, porque ele era muito dedicado. Foi o que as professoras me contaram depois. E assim, ele entrou na universidade e ainda no teste de aptidão de literatura inglesa, disseram para ele entrar na área de ciência. Até as professoras foram contra essa escolha. Mesmo nós que somos americanos não fazemos literatura inglesa. Como que você, sendo um coreano, pretende aprender a nossa cultura? Não escolhe isso. Já que era a vontade da igreja, ele escolheu literatura inglesa. E no final se formou. As minhas crianças, quando se encontram com alguma dificuldade, elas buscam a Deus. Não podem deixar de buscar a Deus nas suas dificuldades. As missionárias da nossa igreja são todas tias para os meus filhos. Quando meu filho foi para o exército, várias senhoras foram visitar o meu filho na base e perguntavam: o que você andou fazendo no mundo? Por que há tantas senhoras? E ele respondeu: são todas minhas tias. Nossa, sua avó teve tantos filhos assim? Mas as crianças, elas são de fato muito próximas da família. Que nada, eu vejo eles todos os dias. Vejo pelo iPad. Eles me contam: vovó, estou dirigindo. E mesmo dentro do carro, um dirige e o outro filma e me envia o vídeo. Eles me mostram até quando eles estão andando de patinete. Às vezes eu fico confusa. Não sei se eles vivem nos Estados Unidos ou na Coreia. Ele não vive sem os netos. E não consegue esconder esse amor. Tem muita saudade deles. No meu caso, eu não ligo muito. Se puder ver, tudo bem. Se não puder, tudo bem também. Não sinto muita falta. Nessas partes, parece que eu sou o homem da casa e ele é a mulher. Ele adora as crianças. Ele fala: manda os seus filhos logo. Não chame eles. Então as crianças falam: vovó, você não ama a gente? Não gosta da gente? A gente te ama, nós te amamos. Eu também amo vocês, mas não venham pra cá. Eu sou assim. Essas coisas que não são boas, podem tirar, tá bom? É que eu não consigo mentir e sou muito transparente. Estou até com vergonha. 그게 너무 좋대요. 아니야. 질문은 여기로 마치겠습니다. Muito obrigada, desejo muita bênção a vocês. 감사합니다. 아우 일어나지. 네? Olá, eu sou a primeira e única neta do pastor Oxo Park e meu nome é Sunyeon Park. O meu pai é um missionário em Nova York, por isso não conseguimos passar muito tempo com os meus avós, então todo ano, nas férias de verão, nós vamos para a Coreia. Desde que eu tinha 2 anos de idade, eu tenho uma doença de pele chamada dermatite atópica, também conhecida como eczema. E de vez em quando elas aparecem e a minha pele começa a coçar, fica vermelha e ela se inflama. Toda vez que elas apareciam, meu coração ficava difícil e eu começava a questionar a Deus, perguntando por que Ele me deu isso. Mas toda vez que meu avô me via com o coração difícil, ele me chamava, orava por mim e fazia comunhão comigo. Quando eu via meu avô fazendo isso, eu percebi que o meu avô não usava métodos humanos, mas em vez disso, ele dependia de Deus. Quando eu vi o meu avô dependendo de Deus, eu ficava muito grata no meu coração, porque
Eu pensava comigo mesma, a minha família seria feliz assim se o meu avô não tivesse se tornado um pastor? E então eu me sentia muito grata a Deus por meu avô ter se tornado um pastor. Então, quando eu ficava difícil, o meu avô me ajudava. E eu também já ouvi pregando o evangelho para milhares de pessoas e eu vi as vidas das pessoas mudando. E eu fiquei muito grata. E o meu avô falou sobre como essa enfermidade é para a glória de Deus e eu pude pensar comigo mesma que eu era grata por Deus ter me dado esta doença, porque quando eu olho para isso, é muito difícil para mim, parece um defeito, algo negativo. Mas o meu avô diz que isso é para a glória de Deus. Então eu pude mudar algo negativo em algo positivo. E eu fiquei muito grata. Eu amo o meu avô de diferentes maneiras porque ele serve ao Senhor. E então ele não é egoísta, ele ama todo mundo e ele cuida de todo mundo. E quando ele vem para os Estados Unidos, ele sempre compra hambúrgueres. E isso é muito bom. E eu adoro passar o tempo com meu avô. E o meu avô prega a palavra para milhares de pessoas. E suas transmissões na CTN têm dado para muitas pessoas esperança e salvação nesta pandemia. E eu sou muito grato porque Deus faz muitos milagres por meio do meu avô. Quando eu era pequeno, todas as manhãs, o meu avô me levava ao banheiro para tomarmos banho juntos. E o meu avô sempre tomava banho de água gelada. Mas eu queria tomar banho de água quente. E um dia, eu tinha pegado uma gripe e falei para ele: "Vô, hoje eu quero tomar banho de água quente." E ele me respondeu dizendo: "Ei, Hyunju, quando ficamos gripados, temos que tomar mais banhos gelados, porque o vírus da gripe quer te atormentar. Mas se você tomar banhos gelados e lutar contra ela, o vírus ficará entediado e irá embora." Ele me disse isso. E o meu avô sempre me ensinava o mundo do coração. Ele me ensinou que a vitória está dentro do nosso coração. E o meu avô, nenhuma vez da minha vida, me pressionou dizendo que deveria estudar muito. Mas ele sempre falava de Deus para mim e me dizia para ler a Bíblia. Independente do problema que eu encontrasse, o meu avô sempre me ensinou a depender de Deus e superar todas as coisas recebendo o seu coração. O meu avô pregou o evangelho para mim e pelos seus ensinamentos recebi a remissão dos pecados. Eu respeito muito o meu avô e o fato de poder viver debaixo da condução de um homem que pensa em Deus é algo muito gratificante. Se tivesse que apresentar o meu avô, diria que ele é muito amoroso, cuidadoso e que ele trabalha muito. Sou muito grato por tê-lo na minha vida. Me sinto abençoado. Ele me ensinou a sempre depender de Deus, que Deus, todas as vezes que eu passo por dificuldades, devo lembrar que se Deus permitiu, então isso é uma bênção. E o meu avô é uma pessoa muito ocupada, mesmo assim, sempre arranja um tempo para nós. Sou muito grato por isso. E vendo a sua vida de perto, vejo que ele é feliz e acredito que o motivo de sua felicidade é porque ele confia em Deus. Sou muito feliz por tê-lo em minha vida. Obrigado. Querido, muito obrigada. Eu não estou falando isso somente porque eles pediram para eu te agradecer, mas eu estou falando de coração. Até agora, eu havia misturado o que eu enxergava, o meu pensamento, com a realidade. E eu somente quis fazer o bem, com todo o seu coração. Você orou por uma pessoa nova na igreja, ligando para ela e vendo tudo que você fazia por ela, só pensava: esse não é um coração de um ser humano. E vendo isso, eu percebi: até agora eu estava errada. Eu estava muito errada. Eu achei isso surpreendente e muito gratificante. Me surgiu também um novo coração. Eu também. Não vou fazer outra coisa. Não vou viver uma vida inútil.
Vou viver pelas novas pessoas da igreja, junto com você, um mesmo coração, pela verdade. Por isso eu te agradeço, querido. Muito obrigada. Eu nunca tive muito tempo para cuidar da minha família. Acho que não é um exagero dizer que eu não dei muita atenção a eles, mas pude me dedicar de todo o coração para os trabalhos do Evangelho. Tiveram dias que eu passava noites em claro ou ficava ausente de casa. E mesmo tendo problemas e dificuldades, eu tenho muita gratidão à minha esposa que sempre tomou a frente e cuidou de tudo. Não posso negar que existem momentos que temos opiniões diferentes e eu fico irritado. Por sermos pastores, nem podemos ter brigas de casal. Mas quando acontece, tem que ser de madrugada, quando ninguém escuta. Mas mesmo tendo algumas desavenças, ela sempre ficou ao meu lado e me acompanhou. Sou muito grato por isso. Hoje, já velho, penso que não há ninguém tão boa como a minha esposa. Eu sou muito grato a Deus. Obrigado. Vamos down. ¿Robaste esto? No, no lo robé. He died to save me, and not alone the gift of life, but His Son He gave me. But had I my own, I would it for the giver. Em 1995, eu fui para Los Angeles e uma irmã mais velha de uma missionária me procurou e disse: "Por favor, pastor, ajude meu filho." Estava com medo que acontecesse alguma coisa. E a mãe, vendo o filho que anda armado, e quando seu filho voltava à tarde, ela imaginava o seu filho voltar sangrando. E ficava com muito medo. E a mãe pediu para que eu ajudasse o seu filho. Moro na Coreia, estou aqui só de passagem. E eu não podia dar uma resposta para ela. Mas ela me procurando pela terceira vez, chorando, disse: "Por favor, ajude o meu filho." E assim eu acabei trazendo para a Coreia. Antes, ele teve uma vida dissoluta. A calça dele estava caindo. Mas eu, lendo a Bíblia, na história da mulher surpreendida em adultério, o Jesus encheu de gratidão o coração dela, para que não haja espaço para o coração lascivo. E percebendo essa verdade, e trabalhei para preencher a felicidade, a alegria no coração dele. E ele começou a mudar. E isso foi realmente incrível. E no ano seguinte, nas férias de verão, 28 estudantes vieram para a Coreia e ficaram durante um mês conosco e a maioria recebeu a transformação. E no ano seguinte, vieram 68 estudantes e em 2001 vieram 500 jovens e ficaram durante um mês na nossa igreja. E pensei que seria bom a vida de fé e música para eles. E assim fiz o coral. No começo, levei os 30 membros do coral para São Petersburgo, na Rússia. E fiz eles estudarem a música. E em São Petersburgo, aproximamos com o Conservatório Nacional. E nós apresentamos na Austrália, na Opera House. Sentimos necessidade de um maestro. E, ligando para o Conservatório Nacional, pedimos para apresentar maestro para nós. E nós encontramos o maestro Boris Abalian. E a minha filha
estava estudando o piano no Conservatório da Rússia, mas acabou se formando no curso de maestro. E junto com o professor Boris Abalian, a minha filha está dirigindo o coral. E o professor Abalian chegando, ele começou a ensinar e ele disse: "Eu vi inúmeros corais, mas é a primeira vez que encontro um coral que tem esse tipo de mente." O professor Abalian tinha coral que estava coordenando na Rússia, mas ele deixou seu coral e começou a dirigir o nosso coral. E assim foram reconhecidos como um dos melhores corais do mundo. Todos os dias eles treinam e estão pesquisando e desenvolvendo nova forma de vocalização e se tornarem cada vez melhor. Durante o mês de dezembro, eles fazem performance na Coreia. E com o valor dos tickets, eles viajam durante o ano inteiro pelo mundo todo. Iam para cantar nos países pobres e África. E quando teve um terremoto no Haiti, milhares de pessoas morreram e não conseguiram tirar o corpo debaixo das pilhas das casas destruídas. E o coral, indo para lá, cantaram e deram o consolo e descanso para muitos. E se tornando o melhor coral do mundo, todos os anos eles fazem mais de 30 concertos nos Estados Unidos. E os teatros e estádios de até 15 mil pessoas lotam. E os presidentes de vários países, escutando a música, pediram para que estabelecesse escola de música nos seus países. Então, estamos preparando escola de música em 100 países. E a escola de música também está se tornando o melhor do mundo. Os professores da Rússia vieram para ensinar os nossos alunos e os professores unindo seus corações. Estão prosseguindo o trabalho, por isso tenho muito orgulho e gratidão. Na verdade, minha filha gostava muito da música, por isso ela queria entrar na faculdade de música. Mas, na época, como nós éramos muito pobres, nem podia imaginar ela na faculdade. Eu comprei um piano usado, velho, e em casa ela treinava o piano. E naquela época, nossa situação financeira não era boa. E a minha filha entrou na Faculdade de Música de São Petersburgo depois de 30 anos de idade. E ultimamente, ela está desenvolvendo uma forma nova de treinamento vocal. A minha filha, no coração dela, tem um amor especial pela música. Meu nome é Adriana e eu sou a nora do pastor Park. Antes de me casar com meu marido, eu era irmã da igreja de São Paulo, no Brasil. Vocês devem estar pensando que a minha voz é a mesma da minha sogra neste documentário. Pois é, fui eu quem a dublei. Uma grande honra fazer parte dessa família e ainda mais poder dublar uma sogra tão maravilhosa como ela. Eu sempre admirei o pastor Park como servo de Deus, pois não havia escutado essas palavras de Deus em nenhum outro lugar, embora tivesse frequentado a igreja desde criança. A primeira vez que o vi foi no acampamento mundial do IYF, na Coreia, em 2002. Depois de um ano, em 2002, me casei com meu marido, filho do pastor Park. Uma coisa que me chamou a atenção sobre o pastor era o fato dele viver somente pelo Evangelho. Deus estava em primeiro lugar no seu coração. Muitas pessoas falam uma coisa e fazem outra quando as pessoas não veem. Especialmente
por ele ser uma figura pública, ele poderia falar e agir de outra forma por trás. Mas ele não é assim. Não estou falando disso porque ele é o meu sogro, mas o que eu tenho enxergado nesses quase 20 anos que eu estou nessa família é que ele é uma pessoa sincera. O que ele prega diante do púlpito é a sua vida. Um dia o pastor os convidou para virem para sua casa. Acho que eram mais de 50 pessoas. Ele fez a comunhão com todos eles. E no final, ele foi para o seu quarto e veio carregando todas as gravatas que ele tinha. Ele colocou essas gravatas no meio da sala e disse para todas as pessoas escolherem o que elas gostavam e levarem. Eu me assustei. Nós sempre guardamos o que gostamos e podemos dar ou não o que não gostamos, não é verdade? Eles sempre dão o que eles têm de melhor para as pessoas. Quando eu vejo a vida dos meus sogros, não somente coisas materiais, mas também o seu coração. Eles, de todo o coração, eles estão sempre prontos para servirem as pessoas. Eu não fiz nada para entrar nessa família do servo de Deus, mas foi somente Ele que me deu a sua graça. O pastor estava treinando o time de evangelização para enviá-los para conduzirem a escola dominical nas outras igrejas. E eu escutei que ele trabalhava efetivamente pelo Evangelho. Aquela época foi muito difícil para o pastor. Quase não tinha membros adultos na igreja. A maioria eram estudantes de ensino médio e alguns do fundamental. Naquele tempo, tinha mais dias que o pastor passava fome do que se alimentava. O nosso país em si era pobre e quando surgia algum dinheirinho, comprávamos um saco de arroz apenas. Era saco amarelo e levávamos para ele. Fui muito rebelde e várias vezes fugi. Mas o Senhor sempre me recebeu. E eu agradeço muito por isso. Eu vivi a minha juventude de uma forma rebelde. Embora o meu pai tenha me dado uma boa educação, independente dessa educação que meu pai me deu, eu fui arrastado pelos meus amigos e vivi cometendo pecados. E até mesmo eu fui preso. E o meu pai, olhando para mim, chorou e ficou muito triste por mim. O pastor Oxo Park me ligou e esse telefonema, e ele disse que teria um retiro no campo dos Pinheiros de Sorbat. E eu recebi essa ligação me chamando para participar desse retiro. E nessa hora eu estava arrumando as minhas malas para fugir para algum lugar. E como eu atendi o telefone bem nessa hora, eu disse: pastor, sim, estou indo para o retiro. O pastor é uma pessoa que viveu sem se contaminar. Uma vida muito pura. Desde quando eu percebi isso, eu pude enxergá-lo como um pai e entregar minha vida a ele. E pude viver com confiança nele. O meu pai faleceu antes que eu pudesse retribuir o amor que ele me deu, mas hoje eu tenho isso no meu coração. Eu que fui incapaz de entender o coração do meu pai, que chorou ao me dar aquela maçã quando ele me buscou na penitenciária. Agora quero expressar o meu amor e gratidão a ele. Pastor, eu te admiro e agradeço muito por isso. Meu nome é Jung Im Choi, tenho 66 anos, eu moro com meu marido e a minha sogra. Meus 2 filhos já são casados.
모니터 이쪽으로 모니터 좀. 학생들을 만나면서 교육하고 제가 16살 때 너도 오늘 픽사 삼바 모든 분들이 가만히 계속 이렇게 즐거우시고 말도 이렇게 재밌게. 아까 전에 저 친구가 Eu corri em direção dele e dei aquele abraço e disse: agora posso morrer! já passou vários anos, mas ele ainda não me pagou o valor do pão que comprei para ele. Agora vou calcular os juros para cobrar ele. Lá vou cobrar ele. Essas coisas que não são boas podem tirar, tá bom? Essas coisas que não vai ser de ajuda para ninguém. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let us know, let us know, let us know. It doesn't show signs of stopping, and the price of corn for pumping. The Lord's at home, we don't know. Let us know, Let us know. let us know. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we still goodbye. But as long as you love me so, Let us know, let us know, let us know. Let us know, let us know. let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. it is. What a wonderful name, Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
close to thee, close to thee.